Olá, pessoas! Este é o canal Filosófico e hoje iremos falar sobre Immanuel Kant e seu criticismo. Bom, quem foi Immanuel Kant? Nascido em 1724 em Königsberg, na Prússia, atual Alemanha, era uma pessoa profundamente religiosa com uma vida extremamente metódica, dedicando-se a vida inteira a ensinar e a estudar, sendo um dos maiores expoentes do iluminismo com obras em diversas áreas, como na epistemologia, com crítica da razão pura e prolegômenos a toda a metafísica futura. Na área da ética, com crítica da razão prática e fundamentação da metafísica dos costumes. Na área da estética, com crítica da faculdade de julgar. E até sobre filosofia da religião, com a obra A Religião nos Limites da Simples Razão, além de muitas outras. Kant possui duas fases de seu pensamento. A primeira fase é chamada de pré-crítica ou dogmática, que durou até 1770, onde, influenciado pelo racionalismo de Leibniz e Christian von Wolff, predomina uma filosofia dogmática, publicando textos como A História Universal da Natureza e Teoria do Céu, nas quais as ideias colocadas apresentam-se como certas e indiscutíveis. Mas em 1770, Kant assume a cátedra de Lógica e Metafísica na Universidade de Königsberg, dando início à segunda fase do autor, conhecida como criticismo, onde recebeu um choque filosófico a partir da leitura de David Hume, onde afirma que despertou do sono dogmático, em que estavam mergulhados racionalistas e empiristas, como já discutido no canal, em que eles não questionavam se as ideias da razão correspondiam mesmo à realidade. Queria superar essa dicotomia racionalismo e empirismo, condenando tanto empiristas, que afirmavam que tudo o que conhecemos vem dos sentidos, como os racionalistas, que afirmavam que tudo quanto pensávamos vem de nós, terminando por criticar até o ceticismo de Hume. Assim, Kant coloca a razão em um tribunal para saber o que é possível conhecer, criticando as ideias metafísicas dadas pela razão. Ou seja, será que a razão é capaz de construir sistemas metafísicos verdadeiros? Para então superar a contradição entre racionalistas e empiristas, Kant explica que o conhecimento é constituído de algo que recebemos de fora, da experiência, a qual irá denominar a posteriori, que do latim significa posterior, somada com algo que já existe em nós mesmos, denominada a priori, ou aquilo que é anterior a qualquer experiência. Afirma que o conhecimento pode ser dividido, então, em três juízos. O juízo analítico, representado pela matemática, que é universal e é necessário para o raciocínio, mas que não produz novos conhecimentos. Há também o juízo sintético a posteriori, que envolve as experiências e percepções, e não são totalmente confiáveis, e que, unindo dedução e experiência, forma-se então o terceiro juízo, que é o juízo sintético a priori, que é largamente denotada pela ciência. Logo, irá concordar com empiristas, afirmando que o que vem de fora é a matéria do conhecimento, ao mesmo tempo que concordará com os racionalistas, afirmando que o que vem de nós é a forma do conhecimento. Admite que a razão não é uma folha em branco, mas, contradizendo ambos, afirma que tanto a matéria e forma atuam ao mesmo tempo. Ou seja, de nada adianta termos uma experiência sensível, a matéria do conhecimento, a posteriori, se não tivermos algo que já existe em nós, a priori, para organizarmos em formas de sensibilidade do entendimento. Em outras palavras, todos os alunos receberão a mesma matéria, mas cada um irá compreendê-la de uma maneira individualizada, já que sua priori é única. Coloca aqui, então, a razão em xeque. Ampliando as formas da priori, afirma que a sensibilidade é denotada pelo tempo, representando o sentido interno, e pelo espaço, representando o sentido externo, e que cada indivíduo tem sua intuição a priorística da duração e da posição das coisas. Para exemplificar, pense em uma cadeira em um espaço qualquer, por exemplo, em uma sala de aula vazia. Agora, mentalmente, retire essa cadeira da sala de aula. O que sobra? O espaço vazio. Agora, tente fazer o contrário, retirar o espaço vazio e deixar só a cadeira. Não dá, a menos que sua cadeira fique flutuando em uma dimensão extraterrena. E o tempo? Ele é minha percepção interna. Só posso conceber a existência de um eu estando em relação ao passado e a um futuro.
Só concebemos as coisas no tempo, em um antes, um agora e um depois. Voltemos ao exercício mental anterior. Podemos eliminar a cadeira do tempo? Ela foi destruída, não existe mais. Porém, não posso eliminar o tempo da cadeira. Eu sempre a penso em uma duração, antes ou depois. A conclusão é de que é impossível conhecer os objetos externos sem ordená-los em uma forma espacial, e de que nossa percepção interna destes mesmos objetos fica impossível sem uma forma temporal. Afirma também que há outra forma de priori, o entendimento, que ele é denotado pelas categorias que vai organizar as percepções sensíveis em conceitos e conhecimentos. Kant identifica 12 dessas categorias que são agregadas em 4 tipos. São esses 4 tipos: a quantidade, a qualidade, a de relação e a de modalidade. Logo, o que para Hume a causalidade, relação de causa e efeito, era um hábito, uma ilusão, já para Kant, Hume estava errado em procurar a causalidade na natureza. Só podemos pensar as coisas em uma relação de causa e efeito porque a causalidade está no sujeito, não no mundo. Ou seja, uma criança vê uma bola sendo arremessada, a causa, e olha na direção de quem atirou a bola, o efeito. Como a criança liga um fato com outro? Porque ela possui, a priori, a categoria de causalidade, que a permite conhecer. Assim como escreve na obra Crítica da Razão Pura. Sem sensibilidade, nenhum objeto nos seria dado, e sem entendimento, nenhum seria pensado. Pensamentos sem conteúdo são vazios. Intuições sem conceitos são cegas. Obra esta que expõe um verdadeiro idealismo transcendental. Para Kant, transcendental designa o que trata dos conceitos a priori dos objetos, a experiência, os valores individuais de cada objeto. Kant pretendia garantir a possibilidade de conhecimento científico universal e necessário. Logo, antes do conhecimento dos fenômenos, se perguntava se poderíamos conhecer a coisa em si, abstraída de experiência, a qual denominou noumenon ou númeno. Como exemplo estão as ideias de Deus, alma, espírito. Afirma que o número pode ser pensado, mas não conhecido efetivamente, já que o nosso conhecimento é limitado ao campo da experiência, ou seja, essas ideias metafísicas geravam sempre um impasse, uma contradição, uma antinomia. Essa antinomia sempre opunha uma tese de uma antitese, tal como se afirma que o mundo existe fundamentado em uma causa necessária, que é Deus. Como não se pode afirmar pela razão que há uma causa necessária para a existência dos indivíduos? A razão é falha e limitada pela própria vivência, e assim surge o conceito de agnosticismo, na qual a pessoa poderia acreditar em Deus pela fé, ou não, mas que nunca sua existência seria provada pela razão. Diferente do ateísmo, que segundo Kant é falho, por dotar da razão para a negação de Deus. Dessa constatação, afirma a impossibilidade do conhecimento metafísico e como deveríamos nos afastar desses pensamentos. Em outra obra, chamada Crítica da Razão Prática, Kant analisou também o mundo ético. Nega, então, a ética baseada na felicidade, já que esta é algo que se muda do dia para a noite. A ética deveria ser proposta no dever e não na felicidade. E assim afirma os imperativos categóricos, que é o dever que todos deveriam ter. Eles são 3, e são eles. Age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através de tua vontade, uma lei universal. Age de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como um fim, e nunca simplesmente como um meio. Age de tal maneira que tua vontade possa encarar a si mesma, ao mesmo tempo, como legislador universal através de suas máximas. Ou seja, o homem tem que pensar no bem comum, a ética e a vontade expressando seu conceito de universalidade. Conceitos esses que de forma complexa também tentou expor suas ideias sobre sociedade e individualidade. Mas que isso é assunto para outro vídeo, já que este está ficando por aqui. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, comente opiniões e vontades para novos temas. E até o próximo vídeo.